Olá, boa tarde. Hoje é 25 de 3 de 2025, 25 de março de 2025. Antigo Testamento, parte 2000, 2000, 2360. 2360. Então, 1 Crônica 9, versículo 14 em diante. Mas antes eu quero ler o que está escrito. Jesus falou, como eu falei, ensine os seus filhos o caminho de Deus, a palavra de Deus. Se você souber a importância de você ensinar os seus filhos, crianças, jovens, o caminho de Deus é tão importante, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Você sabe como é que está a violência, o que está acontecendo no mundo afora. O mundo jaz do maligno. Então, para você não perder as suas crianças, seus jovens e os seus filhos para o mal, para o diabo, né? Para os demônios, para o crime, sei lá, para muitas e muitas outras coisas, estou falando isso segundo a palavra de Deus. Você tem que ensinar eles o caminho de Deus, desde pequeno. Por exemplo, Provérbio 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então qual é o caminho que Deus quer que o pai ensine as crianças a andar? O caminho dele, o caminho de Deus. O caminho de Deus. Jesus Cristo. Novo Testamento. Mas aí tem pai que diz, não, ninguém precisa aceitar Jesus, ninguém precisa confessar, ninguém precisa ler, não, tal, não precisa disso não, vamos seguir a nossa lei, nossa religião. Aí não ensina o filho a orar, a ler a Bíblia, a renunciar ao mal, ao pecado, a renunciar às coisas más. Aí os filhos ficam vulneráveis ao diabo, à influência mal, ao mal. O ser humano tem tendência a fazer mais o mal do que o bem, segundo os especialistas, segundo os psicólogos. Se você não ensinar o seu filho o caminho de Deus, ele vai se entregar ao caminho do diabo. O diabo vai conseguir tragar. Se você não orar, não ler, não crer no Senhor, o diabo vai querer tragar. Eles querem tragar quem está no caminho de Deus e quem não está, principalmente quem não está. Então, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus quer salvar as pessoas. Então, para as pessoas não perecerem e ter a vida eterna, tem que crer em Jesus, crer nos ensinamentos, nos mandamentos, confessar Jesus, se batizar. E tem gente que fica com raiva. Tem gente que fica dizendo, não é nem isso, não é nem aquilo. Então, a pessoa tem que crer na palavra para ser salva. O mundo jaz do maligno. Então, se a pessoa não lê a Bíblia, não orar, não crer no Senhor, não tem uma comunhão, não tem um envolvimento com Deus, aí a pessoa vai perder a vida eterna. Então, João capítulo 16, versículo 33. Tem um dito isso para que em mim tenha as paz do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, meu vizinho. Então, se você está passando por alguma aflição, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Amém? Então, 1 Crônica 9, versículo 14. E dos levitas, Semaías, filho de Azub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baraque e Baca, e Eres, e Galau, e Matias, filho de Mica, filho de Zicrim, filho de Asaf. Esses também habitaram lá. E Obadias, filho de Semeias, filho de Galau, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, e Acumbe, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salom. Então eles foram o quê? Foram porteiros. Porteiros da onde? Da casa do Senhor, lá do templo. Olha a importância, olha a missão deles. Então você,
Deus, você sabia que você tem missões de Deus para fazer em cima da terra? Qual a missão? Perdoar, amar, fazer o bem, ajudar, não fazer o mal, anunciar o Evangelho, entendeu? Ser pacífico, ser manso, humilde, ter misericórdia, compaixão, ser um pacificador. Marcos 16, versículo 15. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você tem missão de anunciar. Você tem uma missão. Missões de Deus. Quer ser um pacificador? Duas pessoas estão querendo brigar, você chega e conversa com as duas e tenta fazê-las não brigar, não contender, não se matar. Dizer, não precisa disso, tal e tal, é ser um pacificador. É não gerar briga, contenda, é gerar amizade, união, paz. Ser um pacificador é isso.